No princípio, Deus criou os céus, os mares, e penso eu, a música. A música, a dança e, através dela, a palavra e o homem. E vamos passar agora à parte da palavra escrita, introduzindo neste evento como abertura, como palavra de abertura, de início, de Gênesis, preparada por esta música inspiradora, por este movimento do coração. Vamos chamar a esta mesa, que não é mesa, é púlpito, tem este lado de oração, o escritor Mia Couto, que, juntamente com um grupo de jovens escritores, nos anos 80, veio revolucionar, veio mudar o panorama da literatura moçambicana. Mia Couto dispensa a apresentação, no entanto, é sem dúvida uma das vozes representativas da literatura moçambicana, tem uma obra inumerável, premiada no romance, é poeta, cronista, é contista, é um contador de histórias e muitas das suas obras já foram transformadas em cinema. É também um divulgador da literatura moçambicana no mundo. Mia Couto, por favor, peço-lhe que se dirija aqui. Queria só dizer, antes de Mia começar a sua intervenção, que depois desta intervenção teremos um intervalo com um coffee break na cafetaria e passaremos para a sala 1, uma vez que é lá que vão decorrer as mesas redondas. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu trouxe alguma coisa que não vou tentar não ler e que não fala do passado. Nós estamos aqui a fazer uma espécie de avaliação de 50 anos e eu vou falar de futuro. Não sei se é por causa da idade que eu já tenho ou agora apetece mais falar do futuro do que do passado. E também porque estou um pouco traumatizado de duas maneiras. Uma, antes de sair de Maputo, eu moro junto da universidade, ali do campo universitário da Universidade de Eduardo Mondlane. Um grupo de meninas que estavam a sair da universidade me veio cumprimentar e uma delas disse assim: meu Deus, está tão velhinho. E a outra, para piorar a situação, disse assim: eu só rezo para chegar à sua idade. Então, por tudo isto, eu começo a pensar se tudo que eu faço, tudo que fazemos juntos, começa a ser interrogado de uma outra maneira. Dizer, o que é que pode ser transformado em semente? O que é que pode deixar alguma coisa para o futuro? O que é que, no caso, esta conferência, que é boa que aconteça só assim, por acontecer, por nos encontrarmos, por conversarmos, mas o que é que vai mudar? O que vai acontecer que é diferente depois? Quanto é que nós daqui podemos fazer deste pedaço de tempo alguma coisa que contém sementes de futuro? Eu venho animado por esta tentação de encontrar aqui alguma coisa que não acabe quando acaba a conferência, quando for a sessão de encerramento, ou quando forem publicadas as atas ou as comunicações. Isto custou dinheiro, isto custou esforço, isto custa tempo e, portanto, vale a pena aproveitar o que eu penso que posso trazer para aqui, como propostas de futuro, de coisas que podem ser continuadas, que podem ser uma consequência deste encontro aqui em Lisboa. Então, eu escolhi uma série de pequenos núcleos de temas, de assuntos, se vocês quiserem,
que depois se podem eventualmente desdobrar em programas de trabalho. Eu quero sempre fugir da palavra projetos, porque descobri que um dos meus netos, quando queria declarar-se à namorada, disse que tinha um projeto com ela. Então, esses programas que podem nascer aqui de alguns núcleos, de algumas ideias vagas e um pouco atabalhoadas que eu trouxe, podem servir para duas coisas: para fazermos coisas, para fazermos residências artísticas, para fazermos pesquisa conjunta, pesquisa que envolva moçambicanos e portugueses e outros africanos, bolsas para a produção, financiamento de edição de livros. Eu já vou explicar como é. Parece que eu venho com um receituário para peditores, mas é exatamente isso que eu queria trazer para este encontro, é que talvez, estando eu cansado de bater às portas para encontrar financiamentos, como uma espécie de um mendigo, um pedinte, como se o lugar da cultura e da arte fosse alguma coisa que vem pedir sobras, não é? Migalhas do resto, acho que nós podemos adotar uma atitude mais digna, mais de quem vem procurar parcerias e não vem procurar simplesmente uma colaboração feita de cima para baixo ou com alguma outra condescendência. Então, algumas notas soltas que podem dar origem a alguma coisa que a gente possa produzir na margem desta conferência, como sugestões, como baixo-assinados, como quisermos. E o primeiro núcleo é a presença histórica dos africanos em Portugal. Porque antes mesmo destas grandes viagens marítimas, que eu acho que nós todos estamos de acordo que deixemos de chamar os descobrimentos, não é? Mas já havia muita troca, já havia muita gente que saía da África e vinha para o sul da Europa, e particularmente para esta Península Ibérica, que foi, é bom lembrar, que foi ocupada, vamos dizer assim, não gosto muito do termo, mas que foi habitada por 5 séculos, aqui em Portugal, na Espanha ainda foi mais, por gente que eles chamavam de mouros, eram assim que eram chamados, mas eram africanos. Esses mouros vinham da África do Norte, vinham da África. Eram árabes, eram berberes, etc. E estavam aqui muitos, não porque emigraram, mas porque nasceram aqui e os seus antepassados já tinham nascido aqui. Em 1500, há vários registros de viajantes ingleses e flamingos que eram mais agarrados a essa coisa da pureza europeia, centrada numa cor de pele. E há um diplomata flamengo que eu vou citar aqui, que em 1538, quando visitou Lisboa, estou a falar de Lisboa e vou falar várias vezes de Lisboa, porque é a cidade onde isto está a acontecer e queremos que aconteçam mais coisas entre Lisboa e Maputo. E ele disse assim, sobre Lisboa, ele disse: os escravos negros e mouros cativos pululam por toda a parte como se estivéssemos no meio do inferno. Portugal está a abarrotar com essa raça de gente. Estou a crer que só em Lisboa há mais mouros e escravos negros do que portugueses livres de condição. Este discurso faz lembrar alguma coisa de agora, que há uma certa gente que poderia pegar nesta queixa, neste lamento, mas é preciso pensar que esta gente não esteve simplesmente, não habitou, não esteve. Isto não foi só um lugar, foi uma casa. E esta presença de gente do Norte de África, e eu quero sempre reafirmar que não são só árabes, é gente do Norte da África, deixou marcas profundas em tudo, na agricultura, na arquitetura, na língua, em tudo. A língua portuguesa, vocês sabem melhor que eu, tem um número que nem se sabe bem exatamente qual é. Eu já fui à internet. Agora a internet é que entra na nossa... Não somos nós que vamos, ela é que vem ter connosco. E percebi que já não há uma coisa chamada... O Google já foi tomado pela inteligência artificial. Então eu queria sair dali, não conseguia. Ele dava-me já respostas que eu não queria. Não queria falar com ele, com a inteligência artificial. Mas eles diziam entre 600 e 3 mil palavras de origem árabe hoje estão presentes na língua portuguesa. Se eu disser uma frase, por exemplo, que seria esta: estava no sofá com uma enxaqueca e um fulano serviu-me álcool com açúcar.
desta frase, todos os substantivos, sofás, chaqueca, fulano, álcool e açúcar, são empréstimos de outras línguas, das línguas dos tais mouros. Não é? Também há um número enorme de palavras, é bem menos substancial, de palavras de origem banto que habitam o português de hoje. Vale a pena só mencionar uma coisa, porque eu vou abreviar isto que eu tenho, porque disseram que tinha meia hora e eu não me suporto a mim próprio por 15 minutos, então eu imagino que vocês não tenham que me ouvir por tanto tempo. Mas um tal José Ramos Tinhorão, é um brasileiro que publicou em 79 um livro que deu um escândalo, chamava-se Os Negros em Portugal, uma presença silenciosa. Vale a pena ler esse livro, porque ele foi já reeditado umas 3 vezes e fala dessa diversidade que Portugal tem, que muitas vezes não é reconhecida pelos próprios portugueses. Então, o que é que acontece é que tanto Portugal, que se quer reconhecer nessa história, como nós próprios, temos algum pecado de alguma busca de uma pureza, como se a nossa identidade fosse uma coisa singular, fosse uma coisa que não é resultado de trocas. Não é? E há uma autora, eu não gosto de citar autores, mas faz-me sempre pensar aquela gente que tem que se apoiar na sabedoria dos outros, e eu apoio, mas não quero fazer brilho disso. Mas há um pequeno trecho que eu vou ler de uma Leila Perron Moisés, que diz o seguinte: nenhuma cultura, nenhuma literatura, a começar pela das nações hegemónicas da Europa, nenhuma cultura se constrói sem contaminações. Todas as culturas se constituem por empréstimos e assimilações. É muito bonito ver isto que aconteceu aqui agora. Por exemplo, não sei se repararam, haviam 2 músicos portugueses que foram conquistados, digamos assim. Nós é que estamos a colonizá-los agora, desta vez. Pela mbira, tocam timbila, etc. E isso é tão bonito, não é? E uma coisa, notava como é que aquele homem tocava um piano com uma mão e bateria com a outra mão, e como é que é possível misturar tudo isso, não é? Não há fronteiras quando se trata da humanidade. Então, esta senhora dizia: todas as culturas se constituem por empréstimos e assimilações. As próprias metrópoles colonizadoras, ela falava de Espanha e Portugal, tinham, no momento do descobrimento, entre aspas, e da conquista, culturas que resultavam de mestiçagens. E os chamados descobridores europeus esqueceram-se que as culturas pré-coloniais também não eram puras, também não são puras. Essas culturas eram o resultado de confrontos, de aniquilações e assimilações diversas. A América, e ela poderia escrever a África, que era a mesma coisa, a América, tida como um universo culturalmente homogéneo, é uma invenção europeia, é uma invenção dos descobridores. A América, como uma entidade, é uma invenção dos conquistadores europeus. O que existiam eram várias Américas, eram vários povos que se misturavam, que se trocavam. Então, a ideia aqui é que como é que nós podemos pegar nesta espécie deste chão, que é essa história mais antiga, e eu vou já saltar 4 séculos, para encontrar coisas que nos inspirem, mas que sejam fundadas em história concretas de pessoas, de presenças humanas. E aqui nesta cidade, eu só estou a falar de Lisboa, não estou a falar de Portugal inteiro. Aqui nesta cidade, núcleos, fantasmas, coisas que aconteceram que podem ser resgatadas e nos podem fazer trabalhar juntos. Por exemplo, aqui próximo, eu fui ver outra vez ao Google, fui ver onde é que ficava uma coisa chamada a Casa dos Estudantes do Império. Esta Casa dos Estudantes do Império, só para dar um contexto, recebia aqueles jovens estudantes que, não vendo uma universidade em nenhuma das 5 colónias africanas de Portugal, recebiam os estudantes que vinham estudar em Lisboa. A maior parte desses estudantes eram brancos ou eram mestiços, uma pequena minoria era gente negra. Mas eles eram agregados nesta Casa de Estudantes do Império porque era preciso 2 coisas. Era preciso incorporá-los, como fazia a mocidade portuguesa, incorporá-los na cultura portuguesa, e era preciso controlá-los, porque já estava no ar essa corrente nacionalista em África. E agora é uma coisa que nós temos que agradecer à ditadura de Salazar, porque rapidamente aquela Casa do Império se transformou numa coisa que, sendo casa, queria destruir o próprio Império. Digamos. Ali se constituiu um grupo de jovens que abraçaram a causa e ali discutiram. Amílcar Cabral, Agostinho Neto, Marcelino dos Santos esteve aqui, Mário Pinto Andrade, Joaquim Chissano, Aquino de Bragança,
nossa Lina Magai, eu digo nossa porque é escritora também. E tudo isso aconteceu. Esta gente conspirou, organizou ideias, criou amizades, criou futuro nesta cidade de Lisboa. E tudo isso tem que ser resgatado porque não pode ficar. O que está lá, se vocês forem agora tentar revisitar essa casa, não há nada. Há uma coisa que é uma inscrição no chão, está gravada na pedra, feita pelo presidente Sampaio, que era presidente de Lisboa nessa altura, e é o que resta. Mas restam ainda pessoas. E restam pessoas que, não estando, como disse a Selma, neste patamar, deixaram memórias. E uma das memórias que ficou é uma memória que tem que ser nossa e tem que ser mais bem tratada, que é o livro Godido e Outros Contos. Foi a Casa dos Estudantes do Império que publicou este livro em 1952. O tal João Dias, de quem tanto falamos, mas tão pouco honramos, porque é pouco conhecido, é pouco publicado. Este que é um pilar da nossa própria história literária, é quase desconhecido em Moçambique. E João Dias morreu com 23 anos. Ele nem sequer viu o livro dele a ser publicado, a nascer. E valeria a pena fazer uma coisa que podia ser 2 em 1, podia ser dupla. Pesquisar a vida deste João Dias, este moçambicano que viveu aqui em Lisboa. Que vida teve? Que sonhos teve? Com quem namorou? Se namorou? Eu vou sempre por este caminho do namoro, porque eu sou ficcionista, então... Mas esse retrato dessa pessoa é importantíssimo, porque eu comecei a amar literatura em minha casa, porque o meu pai, quando me fazia ouvir, sei lá, a poesia de Espanha, que era uma coisa que ele gostava, Miguel Hernández entrou na minha casa e eu apaixonei-me pela poesia dele, porque ele me contou a história deste homem, como é que ele morreu na prisão, como é que alguns dos poemas eram feitos para um filho que ele nunca conheceu, que estava fora, que estava em casa e ele na prisão. Portanto, essa ligação entre a pessoa, entre a história humana deste João Dias e a reedição do livro do Godido, podia ser alguma coisa que a gente pudesse bater à porta da Universidade de Lisboa, da Fundação Carlos Gulbenkian. Como estão a ver, eu estou já entrando na fase do peditório. Mas a ideia é, não estamos a pedir, estamos a tentar resgatar alguma coisa que vai valer a pena que os portugueses se juntem, porque esta é digamos assim, uma festa comum, é uma celebração comum da nossa memória coletiva. Não é? Então, esta é uma proposta que eu tenho, não sei, a gente pode... É evidente que vocês têm estes dias muito ocupados com comunicações e com os debates que são importantes, mas se calhar, à margem desta conferência, qualquer coisa podia surgir como uma anotação que pudesse pegar em 2 ou 3 coisas. Aqui, muito próximo, há uma coisa que se chama... é o caso dos negros do Rio Sado, ou os mestiços do Rio Sado. São descendentes de africanos que foram levados como escravos a trabalhar em plantações de arroz, e essas comunidades mantêm uma herança cultural e genética muitíssimo forte, e que depois foi reforçada por ondas de migração. Há muito de África aqui próximo. E essa memória agora está a ser trabalhada, está a ser resgatada por pesquisadores e gente que faz cultura em Portugal. A pergunta é, porquê é que os portugueses fazem isso sozinhos? Porquê é que nós não nos juntamos? Porquê é que essa pesquisa desse passado não ajuda a construir um presente mais partilhado, mais nosso, de todos nós? Não é? Eu acho que seria bonito que essas equipes integrassem pesquisadores e criadores moçambicanos e africanos, seja de onde for. Vou falar agora um pouco falei do Rio Sado, agora deu-me sede. Então, vou falar de casos de pessoas, de gente que se tornou notável, mas cujas vidas são tão ricas e a gente desconhece. Ricardo Chibanga, eu estive há pouco tempo com o Paulo Chibanga, é sobrinho deste Ricardo Chibanga, foi o primeiro africano negro a ser famoso no mundo das touradas. Mas não é que foi famoso, ele foi muito, muito, muito famoso. Foi mundialmente famoso. Picasso, Salvador Dalí, Orson Welles, o presidente da Indonésia, pararam para vir homenagear este homem. Pois este homem foi esquecido por nós.
E é uma coisa estranhíssima, não é? Nós tivemos Eusébio. O Eusébio era uma referência. Havia pessoas que sabiam que existia Portugal, porque havia a Amália e havia o Eusébio. Como é possível que a gente deixe escapar esta memória destas pessoas que foram tão importantes no mundo inteiro? Que país do mundo deixa escapar entre os dedos este património? Senão nós. Eu vejo que os países todos andam a brigar pela pertença de grandes nomes, como, por exemplo, sei lá, quando foi o Naipaul, quando ganhou o Prémio Nobel. O V.S. Naipaul é filho de indianos, nasceu em Trinidad e depois tornou-se cidadão inglês. Aqueles 3 países brigavam para dizer é meu, é meu, é meu. Nós fazemos o contrário. Parece que deixamos e entregamos de bandeja aos outros aquilo que é tão nosso. Não é? E às vezes por razões tão mesquinhas de não corresponderem a uma moldura, a um retrato que é tão fechado e é tão mesquinho. Agora, falar do segundo tema, que seria o inverso, os portugueses em Moçambique. Quanto é que esses autores, estou a falar de escritores em particular, nasceram, viveram, escreveram em Moçambique e fizeram de Moçambique o seu território ficcional, não é? Todos sabemos que Luís de Camões é o caso mais... Ele esteve na ilha de Moçambique 2 anos, de 67 a 69. E foi lá que se diz que ele escreveu a parte final dos Lusíadas. Bom, ele já está muito estudado, mas a pergunta é assim, porquê é que nós não fazemos juntos essa espécie de revisitação da pessoa, do homem, da figura humana? Onde é que ele namorou? Vou sempre começar por aí, porque se fala dessa escrava que ele cultuou. Não? E reparem, foi um dos primeiros poemas que um poeta europeu fez para uma escrava que seria negra. Como é que ele andou nas ruas de Moipiti? Porque ele depois vivia das molas, ele era um desgraçado, só depois é que foi consagrado. Não é? Então, ele sobrevivia como? Tudo isso. E depois de 2 anos, um homem daqueles, um homem que era um apaixonado profissional, não é? Como é que ele, em 2 anos, ele manteve-se, como é que eu posso dizer, casto? Ele namorou, com certeza. Vou voltar sempre a este tema. Há uns casos de amor. Não será que há lá que ele não deixou durante esses anos os Camões, chamamos Camões. Não teremos nós descendentes macuas do poeta português. Mas isso, a coisa é assim, de uma maneira talvez com uma certa liberdade de ironia, nós podemos dizer que o Camões esteve na ilha de Moçambique, agora usando a linguagem mais moderna, numa espécie de residência literária de 2 anos. Então, se ele beneficiou dessa residência literária de 2 anos, porquê é que... E gratuita, não é assim? Porquê é que nós, moçambicanos, não podemos ter agora uma espécie de retribuição desse investimento cultural? Não é? Então é bom lembrar que o Camões saiu da ilha de Moçambique não porque algum apoio da autoridade portuguesa houvesse, mas porque um amigo dele lhe pagou a passagem, senão ele teria morrido lá. Estava lá agora enterrado ao lado do Tomás Gonzaga, o brasileiro. E o brasileiro também, também tem um caso de amor que é muito engraçado. Eu vou sempre por aí. Mas este Tomás Gonzaga, que é um poeta celebradíssimo pelo Brasil, mas muito esquecido, ele foi toda a vida dele foi uma batalha contra a escravatura. Ele era um militante pela abolição e acabou por casar, e esta é a ironia, com a filha de um traficante de escravos na ilha de Moçambique. Isto é a força da paixão, a força do amor que faz isso. Vou avançar eu vou ser rápido agora. Vou avançar para gente mais próxima no tempo e vou escolher dentre tantos, o Reinaldo Ferreira, que é um poeta português. E eu não sei se ele é português, porque é que nós não podemos dizer que ele também é nosso? Temos lá uma rua ou uma praceta que está completamente esquecida, perto do Hospital Central de Maputo, há uma praceta chamada Reinaldo Ferreira. Ninguém sabe quem ele é, mas também ninguém sabe quem é a maior parte dos tais heróis que estão agora, que dão nomes a ruas de Maputo. Mas esse grande poeta teve essa tal pequena praceta e às vezes eu passo por ali e lembro-me de um pequeno poema dele que é um poema emblemático da enorme qualidade que este homem teve como poeta.
E ele também morreu muito cedo, morreu com 37 anos. E chama-se, eu vou ler porque é muito pequenino e porque, sobretudo, é um poema que vale a pena agora nós termos presente. Chama-se Receita para Fazer um Herói. E o poema diz assim: tome-se um homem feito de nada, como nós, e em tamanho natural, embeba-se-lhe a carne lentamente, de uma certeza aguda, irracional, intensa, como o ódio ou como a fome. Depois, perto do fim, agite-se uma bandeira e toque-se um clarim. Serve-se morto. Então, este Reinaldo Ferreira está aqui presente nesta minha intervenção por uma razão acrescida, que por todos conhecem em Portugal, e eu acho que nós também em Moçambique sabemos disso, de uma canção chamada A Casa Portuguesa, que é uma espécie de um emblema da alma portuguesa, não é? Que é uma casa portuguesa, com certeza uma alma, com certeza uma casa portuguesa. Esta canção foi escrita em Maputo, em Lourenço Marques, na altura, pelo músico o músico era o maestro Fonseca, que era o diretor da Rádio Moçambique. Portanto, era gente que viveu connosco, era gente que pode ser reivindicada por nós, se nós tivermos essa maleabilidade, essa generosidade de sermos mais, termos um abraço maior, não é? E foi um cantor que também era português, mas vivia em Moçambique, chamado João Maria Tudela, que gravou essa canção e depois trouxe para aqui, para Lisboa, e a Amália fez disso uma espécie de uma canção que é quase um hino, não é? Bom, o que nós fizemos com o Reinaldo Ferreira, fizemos com grandes poetas como Alberto Lacerda, o António Quadros, que depois se desdobrou naqueles pseudónimos vários de Gravato Dias, Multimate e Bernabé João, que escreveu aquele livro que a gente pensava que era de um guerrilheiro da Frente de Libertação, Eu, o Povo, não é? E ele enganou meia gente com isso, mas na poesia a gente pode enganar, somos autorizados a enganar. Fizemos com Rui Knopfler, fizemos com o Eugênio Lisboa, com Glória de Santana. Tudo isso são pessoas que fizemos a mesma coisa que fizemos com o Eusébio e com o Chibanga. Deixámos de os celebrar como sendo nossos, porque escaparam essa fidelidade de uma identidade única e pura. O que é que eu proponho, então? É que trabalhamos sobre essas memórias, que criamos qualquer coisa que nos junte nesta... Porque os tais descobrimentos que nos vão unir não são esses do passado, que são celebrados como qualquer coisa que tem que ser renomeada. Mas os descobrimentos que nos vão juntar são estes que nos vão unir no futuro. Não é? Para fechar, eu estive numa sala aqui, ao lado, estive neste edifício há 36 anos, e agora já percebo porque é que aquela moça me abraçou a dizer que rezava para chegar à minha idade. Em 1989 estive aqui com vários outros colegas escritores moçambicanos, angolanos, que era o primeiro congresso de escritores de língua portuguesa. Foi muito bonito. E tenho uma fotografia que eu guardo, que estou com Craveirinha, com a Noémia de Sousa e o Virgílio Lemos. E estávamos, na fotografia, está claro que estávamos zangados, que estávamos num momento uma discussão muito séria. O que estávamos a discutir era já este assunto desta fronteira de quem é e quem não é, como se houvesse ali uma espécie de um polícia de migração, de quem é que não é verdadeiramente moçambicano, quem é que é verdadeiramente português. Estávamos nessa discussão. E o Virgílio Lemos disse assim: pois é, somos pessoas divididas. E o Craveirinha disse uma coisa extraordinária. Para mim foi uma lição dessas verdades que só a poesia pode designar. O Craveirinha disse: divididos não, repartidos. Somos repartidos. Parece uma pequena diferença semântica, mas é fundamental para resolver uma coisa que a vida já resolveu, que é estes 1000 mundos que se distribuem e que se repartem dentro de cada um de nós. Não há ninguém que esteja fora disso. Estas notícias que chegam do mundo que não são as melhores fazem pensar: vale a pena ser poeta, vale a pena haver poesia, vale a pena continuarmos a luta desta coisa tão delicada que é empenharmos na palavra como uma ferramenta para mudar o mundo.
Eu acho que sim, posso já responder. E uma das coisas que me faz pensar que sim é muito surpreendente para mim próprio, porque tenho um livrinho chamado Poesia de Combate, que vocês, os moçambicanos aqui, devem se lembrar que tinha eram 2 ou 3 volumes, e aquilo era uma poesia quase toda muito má. Os nossos chefes queriam todos ser poetas, não sei porquê, agora já não querem. Mas há um poema que sobrou, daqueles todos há um poema que está vivo, que é reproduzido nos muros, nas redes sociais, que os jovens empunham como uma bandeira quando querem reivindicar alguma coisa. E o poema tem um título muito mau também, que chama-se No Povo Buscamos a Força. Eu só vou ler um pequeno trecho, que diz: lutar para nós é um destino. É uma ponte entre a descrença e a certeza de um mundo novo. Não basta que seja pura e justa a nossa causa, é preciso que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Do ponto de vista literário, se calhar isto não é uma grande coisa, mas do ponto de vista humano, que é isso que a poesia deve sustentar, a maneira como estes versos sobrevivem e se reproduzem no dia-a-dia de Moçambique, quer dizer que há como uma espécie de uma flor que desponta no meio dos escombros, não é? E isto parece um detalhe, mas é isso que me devolve a crença na poesia. É um detalhe que me faz abraçar Moçambique, o meu país, e que há 50 anos deu-se à luz a si próprio e deu à luz este poema. Muito obrigado pela paciência de nos escutar.